Ouçam. Om Ganapataye Namah. Om Ganapataye Namah. Oi, tudo bem com vocês? Sim, hoje falaremos sobre musicoterapia associada à massoterapia podal. Legal isso, né? Você coloca música para os seus clientes e confere qual é o que é a reação deles. Faz isso? Então vamos falar sobre musicoterapia associada à terapia podal. O meu nome é Alessandra Marcelino, sou criadora desse método da massoterapia podal e eu explico o que é esse método para você. E aqui, neste canal, eu te ensino a aumentar o seu faturamento em mais de 5 mil por mês. Sim! E esse método da massoterapia podal, ele é um método associado a vários outros. É aí que a coisa acontece, é aí que você tem resultado na sua massagem, no seu atendimento. O que vocês acham? Eu vou falar um pouquinho sobre o método, que eu acho bem importante. Eu venho falando nos nossos encontros, nas nossas conversas, né? E o método da terapia podal, ele é um método que ele é um conjunto de técnicas. O que é um conjunto de técnicas? Cada técnica, ela tem os seus componentes. Durante vários anos, estudando a massoterapia e trabalhando na área, eu senti a necessidade de montar o meu próprio método para que eu não precisasse sentir tanta dor. Porque nós sabemos o quanto é doloroso trabalhar com dor. O quanto vale uma lesão, principalmente nas mãos, punhos e dedos. Então, eu montei esse método para você, massoterapeuta, que quer evoluir na sua carreira, quer aumentar o seu faturamento. Com isso, a gente fideliza também e faz com que a nossa jornada de trabalho seja bem melhor, bem mais confortável. Entende? Então, o método, ele consiste na massoterapia clínica, que é onde saem os amassamentos, as pressões, tudo isso a gente vai fazer com os pés. Nós também temos nesse método a massagem ayurvédica. A massagem ayurvédica, aí que veio os pés para trabalhar, para dar força, para que a gente, na nossa jornada de trabalho, tenha mais energia. Com isso, também nós temos dentro do método o alongamento do yoga, porque imagina associar um bom alongamento junto com um bom deslizamento com o pé, onde você tem força e destreza, lembrando que o pé, ele é maleável, sempre maleável. E aí, para completar todo esse jogo, tem os pontos de acupuntura. Os pontos de acupuntura a gente vai trabalhar no canal energético. Gostou desse método? Legal, né? Isso faz parte da metodologia da terapia podal. E hoje a gente vai falar sobre a metodologia, né? Associada à musicoterapia. É uma prática que eu venho falando e fazendo com muita atenção, porque a musicoterapia, ela faz com que o seu cliente, ele solte endorfinas, beta-endorfinas, que são substâncias analgésicas. Interessante, né? Mas, atenção, o que a gente vai falar aqui hoje, nós vamos passar por uma avaliação para ver o que o seu cliente está precisando naquele momento. E lembrar também que a vibração dele
vai de encontro à nossa vibração. Se a música, ela não vai de acordo com a tua vibração, provavelmente com a dele também não, porque você está tocando, fecha um canal. Então você é canal e ele também vai receber isso, ok? Eu sempre uso a minha caixinha, sempre. Em todos os atendimentos, eu sempre utilizo uma minha caixinha de música. Essa aqui ela é muito eficiente, mas tem outras. Eu não estou falando de marcas, nada. Eu estou falando que a musicoterapia, ela faz toda a diferença no seu tratamento. Agora a gente vai ver o que é a musicoterapia. A musicoterapia, ela é uma técnica que utiliza a música como um instrumento terapêutico. Legal isso? Olha só, e ela pode ser cantada, a musicoterapia ela pode ser cantada, pode ser tocada, um bom violão, né? Pode ser percutindo no corpo, fazendo música. Isso é musicoterapia. Isso faz com que as ondas sonoras elas se reverberem. Eu acho tão lindo isso. E no nosso corpo, aqui o que a gente vai falar é sobre a música tocada. Que tipo de música você vai colocar para o seu cliente? Que tipo de música faz com que a vibração dele melhore para que naquele momento, no seu atendimento, ele se beneficie bem mais? Interessante isso, né? Isso já é tão bem estudado e a gente vai falar isso com bastante categoria. Por quê? A musicoterapia, ela surgiu no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Então, se a Segunda Guerra Mundial acabou em 45, ali, meados de 46, quando os músicos amadores e profissionais eles começaram a se reunir, eles iam até os hospitais e tocavam instrumentos musicais para os soldados de guerra feridos. Que interessante, né? Em hospitais da Europa e dos Estados Unidos também, eles faziam isso, porque é aonde começou a musicoterapia. E a partir de então, os médicos e os enfermeiros, eles começaram a perceber que depois que os soldados feridos entravam em contato com o pessoal que tocava, com toda aquela apresentação musical, eles começavam a melhorar cada vez mais, apresentavam uma recuperação mais satisfatória. Aí, mais ou menos na década de 60, um médico, ele é bem famoso da época e ele era um escritor também, chamado Oliver Sacks. Ele era um neurologista, ele iniciou as primeiras pesquisas sobre os efeitos da música em pacientes com a doença de Parkinson. E foi interessante isso porque eu trouxe toda essa história para a minha prática clínica. E aí, quando eu comecei, lá atrás, quando eu comecei a atender a domicílio, eu fui atender uma senhora que ela era portadora da doença de Alzheimer. E aí eu comecei a praticar essa técnica da musicoterapia de uma forma bem inusitada, porque pacientes portadores de Alzheimer, eles são confusos, né? Então você tem que ir devagar, mas interagindo. Então eu coloquei na rotina de exercícios a música. Então eu fazia música, terapia para melhorar o equilíbrio, para melhorar a condição cognitiva, para ela prestar um pouco mais de atenção em mim. Então, isso foi muito efetivo. E os familiares e os cuidadores começavam a me relatar que naquele dia, o dia que eu ia fazer o meu atendimento,
o paciente ficava bem durante o dia inteiro. Olha só, tinha um efeito prolongado. Legal, né? Eu adorava, porque eu comecei já a prática clínica colocando algo diferente nos meus atendimentos. Aí, eu não parei por aí. Eu comecei a atender grupos de idosos, porque às vezes, em clínicas, em casas de idosos, você pode fazer esse trabalho também. Aí eu atendia um grupo de idosos. Foi bem interessante, porque eu comecei a colocar vários exercícios, mas sempre colocando a musicoterapia dentro, sempre, sempre, sempre colocando. E no final de cada aula que eu dava para esses idosos em grupo, eu também colocava uma massagem relaxante. O que começou a acontecer? Aconteceu que o número de faltas começou a diminuir. Eles vinham para receber o benefício, porque naquela época eu já entendia que a música fidelizava também. O toque fideliza, o toque conecta, mas a música, ela é eficiente, ela quebra barreiras no cérebro e também na parte corporal, ela faz com que o outro se aproxime mais. E foram momentos muito, muito interessantes. E a partir daí eu comecei a atender sempre com a musicoterapia no meu consultório, ao domicílio, sempre levava a minha caixinha para fazer com que aquele momento fosse único, aquele momento fosse duradouro, eterno, enquanto durasse. Mas com isso os efeitos viriam, e eu já sabia disso. Olha, um médico neurologista estudando a música de uma forma tão específica em doentes de Parkinson. Não é? É muito, muito legal. E por que a gente tem que associar os nossos conhecimentos? Por que o seu faturamento ele aumenta se você colocar a massoterapia podal junto com a musicoterapia? Porque a música, ela atinge áreas no nosso cérebros nobres, importantes, e associado à massagem, você vai conseguir melhorar muito o quadro do seu paciente, fidelizando ele, liberando beta-endorfinas para que aquela dor melhore. Com isso, você aumenta o seu faturamento. Interessante, né? Porque aí você chama, você atrai essa pessoa, melhorando muito e muito mais o quadro de dor dele. E eu explico como que essa maravilha ela é determinante na nossa carreira, na nossa prática clínica. Eu explico, porque quando a gente soma o nosso conhecimento, a gente otimiza o nosso trabalho. E fazendo isso, claro, você atende muito mais pessoas, aumenta o seu faturamento, porque você fideliza. E não só por isso, você melhora significativamente a dor do seu paciente. Isso é importante a gente saber. E aí, com tudo isso, a gente precisa avaliar. Lembra que eu falei lá no começo? A batida, ela tem que soar de acordo com a batida do seu cliente, mas também tem que associar a sua batida, porque senão há um descompasso. O que a gente vai, naquele momento, colocar? Que tipo de música a gente vai utilizar? Uma batida de um tambor para melhorar o chakra cardíaco? Ou a gente vai utilizar um violão para amenizar todas as dores na lombar, na coluna? Ou a gente vai usar uma flauta? Isso é importante a gente saber. Tudo isso a gente sabe lá na nossa avaliação. Como que nós vamos determinar o ritmo do nosso atendimento? Fazendo isso, você
melhora a sua autoridade. Melhorando a sua autoridade, você fideliza mais o seu cliente e com isso você aumenta o seu faturamento. A musicoterapia, ela é importante, mas com isso a gente tem que, na avaliação, estar muito atenta a que tipo de música a gente vai colocar. Massoterapeuta, enquanto você explora o território e a textura do corpo do seu cliente, fique atento a todas as ferramentas de trabalho que você possui. Olhos, ouvidos, orelhas, tudo muito, muito atento, porque ali você vai conseguir extrair o melhor da sua avaliação. Assim você consegue fazer uma boa avaliação e vai tratar com mais eficiência. O seu tratamento vai ser muito mais efetivo e naturalmente você vai fidelizar mais, você vai aumentar o seu faturamento. E tudo isso a gente vai fazer com bastante atenção. E tudo isso também é através do toque. Quando a gente percebe que o toque conecta, a gente avalia com as mãos, porque o massoterapeuta, eles têm mãos maravilhosas. Você avalia com as mãos e trata com os pés. Foi para isso que eu desenvolvi até o método da terapia podal, para que a gente consiga vencer o dia da mesma forma que a gente amanheceu, com bastante energia. Precisão, destreza, porque se você utiliza os segmentos dos pés para fazer uma boa massagem, as mãos elas não vão cansar. Então, avaliar com as mãos e tratar com os pés é uma alternativa que eu estou propondo isso para você justamente porque melhorou a minha vida e eu quero compartilhar isso com você, né? E por que é importante a gente saber o tipo de música que o seu cliente gosta? Por que é importante? Porque se você conhece os gostos dele, você, a partir dos gostos dele, você vai interagir com os seus e na avaliação a gente vai ver qual é a melhor batida para ele. Muito fácil isso, muito fácil. É só você prestar atenção na conversa dele. Na avaliação é um momento, eu venho falando e sempre eu gosto de trazer essa consciência aqui para a gente ter que, à medida que você presta atenção na sua avaliação, você vai saber o melhor do seu cliente. É na avaliação. E como é que a gente faz uma avaliação, Alessandra? Como? A gente pode extrair o melhor do nosso cliente lá quando ele chega. Você pode fazer um escaldapés, você pode fazer algo que determine aquele momento como uma esfoliação no pé. Isso fideliza, isso faz com que você mostre o seu conhecimento e o seu interesse pelo seu cliente. E a gente, sempre que a gente fideliza, a gente aumenta a nossa autoridade. Aumentando a nossa autoridade, a gente aumenta o nosso faturamento. Porque aí você sempre vai ter trabalho, você sempre vai estar em giro. Interessante isso, né? É importante que você saiba o gosto do seu cliente, o que toca nele. E com esse gesto você se torna empático. Você se coloca no lugar dele. Você se torna empático. A música sempre tem que vibrar nele, mas em você também. Isso é bom a gente sempre prestar atenção. Eu gostei daquela música. Para você se acostumar com a música, você deixa rolando um pouquinho. Para você entrar na energia da música. Ou você já tem o seu repertório. Tenha o seu repertório. Isso é importante a gente saber, porque à medida que eu tenho o meu repertório, eu posso colocar o meu conhecimento em cima da música, falar um pouco sobre a música, e aí sim, ele internaliza isso, né? Porque tem cliente
Tem cliente que não gosta de música, tem cliente que não gosta dos passarinhos tocando, né? Mas vão ter aqueles que gostam. E a gente não está falando só de pássaros cantando ou da cachoeira passando. A gente está falando de vibração. Vibração. E a gente vai falar mais profundamente para que você entenda que a vibração da música vai de encontro ao cérebro do seu cliente, melhorando a condição de dor dele, de relaxamento, a condição de estresse. Tudo isso a gente trabalha com a musicoterapia. Porque o método da terapia podal é uma oportunidade para você. Por quê? Porque você vai tratar o seu cliente com um método que eu preparei com muito carinho, e eu te ensino que esse método ele tem princípios. E princípios, ele é um conjunto de técnicas que vai da massagem ayurvédica, passa pela massoterapia clínica, tem os pontos de acupuntura e também o alongamento do yoga. Importante saber disso porque são esses detalhes que fazem com que o seu paciente ele melhore significativamente. Se você não conseguiu melhorar a dor dele de uma forma, você vai de outra, e vai de outra. Você vai colocando as ferramentas de trabalho para melhorar a condição do seu cliente. E com isso, você fideliza, porque você melhora. Imagina que a pessoa te procurou para fazer com que ele melhore as condições físicas dele. E lembre que a dor, ela sai de um plano mental e vai para o físico. Se a pessoa te procurou para melhorar as dores físicas dele, é porque o plano mental, ele já está muito enraizado no físico, veio de uma outra forma. Então, se você usa um método em que você melhora gradativamente a condição dele, associada à musicoterapia, associada a outras técnicas, ali você vai aumentar a sua autoridade. Você fideliza ele, fazendo com que ele, fale de você para outras pessoas e, contudo, você aumenta o seu faturamento. E aumenta seu faturamento mesmo, porque à medida que você trabalha com bastante transparência, trabalha falando o porquê que você vai fazer essa técnica, você ganha autoridade, você melhora o seu respaldo perante o seu cliente e perante você mesmo. Você informa o seu cérebro de que você é capaz. Interessante, né? Eu sempre penso nisso. E deixa eu te falar, para eu exemplificar o poder do som, eu vou te dizer que a Oxadi é uma das marcas de óleos essenciais. Eu até tenho um frasco aqui, e esse aqui é o do Yang Lang. A Oxadi é uma das maiores marcas de óleos essenciais do mundo. E o amor que eles sentem pelos óleos que eles extraem da natureza é tanta que eles colocam música clássica para que os óleos fiquem armazenados para mudar a vibração do óleo. A música clássica, ela tem alta vibração e ela muda a energia do ambiente, que muda a frequência do óleo. Lindo isso, né? Criando ressonâncias específicas dentro da estrutura molecular de cada óleo essencial. Esse é uma consciência diferenciada. Então, eu estou contando isso justamente para que você entenda como o som, ele reverbera, ele ressona e muda a vibração.
Eu adoro, acho muito delicado, mas quando a gente entende, a gente sabe que naquele momento do seu atendimento é um momento de cura, é um momento de transformação. E vários estudos mostram que a música, ela afeta até o crescimento das plantas. Eu trouxe isso justamente para exemplificar o quanto a música ela é importante. O som, quando você reverbera, você solta. Quando você reverbera, você cria uma outra atmosfera. Eu acho lindo isso. E os benefícios são numerosos. Os benefícios são muitos, porque estudos mostram que a música, ela afeta o cérebro e, portanto, as atividades neurais, elas são estimuladas e produzem as beta-endorfinas, que são os hormônios do humor, que têm capacidade analgésica. Imagina você associar o método da terapia podal junto com a musicoterapia, sabendo de tudo isso. Legal, né? Assim você vai aumentar o seu faturamento, não só porque você está tratando uma vez a pessoa, mas justamente porque você fideliza. A partir daquele momento que você fideliza um cliente, cada vez que ele sentir alguma coisa, ou a família dele, ou os amigos dele, a referência vai ser você. Você é a referência quando você fideliza. E aí, mas respondendo uma pergunta que eu tenho, frequentemente as pessoas me procuram e perguntam, mas Alessandra, eu tô acima do peso, eu não tenho tempo também para fazer um novo método, ou eu não tenho tempo para investir numa nova técnica, ou eu estou sobre o peso. Tudo isso eu respondo com bastante categoria, com bastante transparência. Se você está sobre o peso, não tem problema nenhum, porque você pode e deve utilizar o suporte, porque o suporte é algo que você dosa o seu peso, você dosa tudo a parte do movimento que você vai fazer sobre o seu cliente. Se você não tem tempo e nem dinheiro para investir numa técnica nova, eu entendo perfeitamente, eu já passei por tudo isso, mas eu quero te dizer uma coisa. A gente tem que dar o primeiro passo, porque o ano está começando e a gente sabe o quanto custa uma lesão. Trabalhar cansado. O ano está começando e nós temos que colocar na balança as nossas prioridades. Sim, as nossas prioridades, porque a massoterapia podal faz você, olha só, a massoterapia podal faz você ganhar mais porque você aprende várias técnicas em um único método, fazendo com que o seu cliente melhore no primeiro atendimento. Com isso, você vai fidelizar mais e você vai aumentar o seu faturamento em mais de 5 mil por mês. Sim. Tudo isso eu te explico com bastante clareza, porque se você tem um método que você pode aumentar o seu faturamento, você pode fidelizar e você passa a não sentir mais dores nas mãos. Porque você não utiliza as mãos, vai utilizar as mãos em momentos específicos. Isso que eu quero te dizer. Os momentos específicos são avaliação, mexer na cervical, fazer uma tração, fazer uma torção. E tudo isso eu te ensino. As mãos, elas são delicadas. Se você não preserva elas, todo o complexo do braço começa a doer. E aí sim,
aí a gente não consegue ir para frente. O ano está começando e você tem a possibilidade de transformar o seu faturamento, de transformar a sua vida em uma vida com menos dor. O que vocês acham? Hã? O que eu proponho é um método que você utiliza os pés como sua principal ferramenta de trabalho e que você possa atender muito mais pessoas, aumentando seu faturamento. E aumentando seu faturamento, com tudo isso, você pode o quê? Investir em você, você pode ficar muito mais com a sua família. Interessante, né? E todos os movimentos direcionados com as mãos, aquilo que eu lhe falei, é a tração, a torção, é você fazer uma avaliação. É esse o método que eu te proponho. Ah, e também, olha que interessante, a gente pode associar a a a massoterapia podal com a musicoterapia na gestação, atender as gestantes com esse método. Por quê? Você pode fazer manobras específicas para gestante, juntamente com a música específica, fazendo com que as gestantes liberem mais beta-endorfinas, melhorando as dores dela, preparando ela pro parto e também na hora da sua orientação, você vai, olha que importante, você vai orientar essa gestante que a partir do momento em que a audição do feto, do bebê, ela começa a evoluir, ali por 27 semanas, mais ou menos, já começa a evoluir, que ela ouça música, principalmente a música clássica, para que a mãe e o bebê fiquem conectados. A música é um meio de comunicação entre os dois, mãe e bebê, e pode contribuir para o desenvolvimento do sistema nervoso do feto. Interessante isso, né? Então, espero que essa nossa conversa de hoje, ela possa motivar cada um de vocês a desenvolver a experiência de trabalhar com o método da terapia podal, associado à musicoterapia. É o que eu realmente desejo esse ano, porque massagear já é um ato de amor, ela transforma vidas. Fazendo isso com a musicoterapia, sim, você vai decolar.